Boa noite a todas e todos. Este é o 6º programa do Agenda Mundo, uma produção conjunta da TV GGN e do blog Chacoalhando. O nome do programa de hoje é Águas Revoltas no Mar do Sul da China. E a nossa entrevistada é a professora Letícia Cordeiro Simões de Moraes Lima, do Unila Salle, Rio de Janeiro, o Centro Universitário La Salle. A professora é formada em Relações Internacionais pela Unila Salle e obteve seu doutorado pela UERJ em 2021, também em Relações Internacionais, com a tese Mudança de Maré, a revisão chinesa sobre o Mar do Sul da China. Peço a audiência para dar os likes, compartilhar o link do programa e contribuir para o canal do TV GGN. Durante visita ao Sudeste da Ásia, em 2017, o então presidente Trump enfatizou a importância estratégica de operações navais no Mar do Sul da China para reafirmar o direito de livre acesso às vias marítimas. O governo Biden seguiu na mesma linha de que a China representa uma ameaça ao domínio marítimo dos Estados Unidos na região e que exerce coerção sobre outros países. O objetivo declarado dos norte-americanos é evitar que o Mar do Sul da China possa se tornar uma esfera de influência dos chineses. Isso tudo se passa em um cenário em que vários países da região defendem limites de águas territoriais e de exploração econômica que são conflitantes. E é esta região conturbada que vai ser o foco da nossa conversa de hoje. Professora Letícia, muito bem-vinda ao Agenda Mundo. Muito obrigada, Rubem. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Prazer também tê-lo. Professora, eu não consegui baixar uma cópia eletrônica da sua tese de doutorado no site da UERJ, mas baixei um artigo seu de 2018 em que você apresenta um ótimo panorama das disputas entre os países da região e faz uma análise dos riscos para o comércio do Brasil que um conflito bélico no Mar do Sul da China traria. Mas vamos deixar esse tema sobre o Brasil mais para o final da nossa conversa. Bem, embora a eclosão do conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia tenha eclipsado momentaneamente o Mar do Sul da China do noticiário, a China, mais do que a Rússia, é percebida por Washington como o grande rival estratégico a ser contido. Lá atrás, no governo Obama, quando os Estados Unidos começaram uma tímida retirada de tropas do Afeganistão, a então secretária de Estado Hillary Clinton apontou que era o momento de um pivô para a Ásia, ou seja, Clinton já estava mirando na contenção da China. Documentos do governo Trump especificavam que Pequim faz uso de tecnologias de ponta a serviço do autoritarismo. Já os projetos chineses da iniciativa Cinturão e Rota seriam utilizados para obter influência política e vantagens militares, segundo os documentos oficiais da época. O documento do governo Biden, Estratégia para o Indo-Pacífico, de fevereiro de 2022, acusa a China de coerção econômica contra a Austrália, conflito fronteiriço com a Índia, pressão sobre Taiwan, bullying dos parceiros e aliados dos Estados Unidos nos mares do sul e do leste da China e ameaças à liberdade de navegação. Tanto Trump como Biden enviaram porta-aviões da Marinha para o Mar do Sul da China para reafirmar a livre navegação na região e também como forma de apoio aos países do Sudeste Asiático, que têm disputas de águas territoriais com a China. Então, vemos aí no Estreito de Malaca um porta-aviões norte-americano. Professora Letícia, quais são as diferenças que podem ser percebidas entre as políticas de Trump e de Biden para com a China, em particular no Mar do Sul da China? Bom, Rubem, a pergunta é muito pertinente, né? Porque a gente fala aí sobre a mudança de poderes, né? Nos Estados Unidos, a gente teve mudança de partido, né? Do Obama para o Trump, do Trump para o Biden, e muitas vezes a política externa dos países, né? A partir dos presidentes, vai fazer algum mais sentido em relação a alguns interesses ou outros interesses, né? Mas no caso aqui, em relação à China, a gente vai ver uma certa conformidade, inclusive, né, um pouco menos, mas inclusive do governo Obama, o governo Trump e o governo Biden em relação
a China, a perceber a China como, de fato, uma ameaça. Então, por exemplo, lá no governo Obama, né, você estava falando aí do pivô para a Ásia, lá de 2011, né, foi realmente um momento de rebalanceamento, né, quando o governo norte-americano, o governo do Obama, com a Hillary Clinton, voltaram seus olhos novamente para a Ásia-Pacífico, né, depois de tanto tempo permanecendo ali no Oriente Médio. Inclusive, eu falo que esse interregno aí de 2001 até 2011, né, quando eles perceberam, né, eles, os Estados Unidos, perceberam que precisavam estar ali, de fato, na Ásia-Pacífico, né, não podiam deixar aquele espaço sem a sua presença mais de perto, caso eles quisessem continuar com a sua influência na região. É um momento muito propício para a China, né, porque a China entra na OMC, na Organização Mundial do Comércio, em 2001, justamente no mesmo ano que os Estados Unidos está voltado para a guerra global ao terror, né, que está lá no Oriente Médio. Então, depois de 10 anos, eles percebem que a China, obviamente, nesse período, se desenvolveu muito mais do que já estava se desenvolvendo, então precisam voltar para aquela região de uma forma mais incisiva, digamos assim, né? Então, lá em 2011, o pivô para a Ásia, de rebalanceamento, tinha aí era uma perspectiva que a gente chama de multidimensional, se dedicando aí para uma série de fatores distintos dos Estados Unidos em relação à Ásia-Pacífico, como, por exemplo, segurança, diplomacia e economia. Quando a gente vai para o governo Trump, a gente vê que ele muda um pouco a estratégia para chamar a estratégia de área, né, ARIA com I, né, que chama Asia Reassurance Initiative Act. Seria assim um ato de iniciativa, uma lei de iniciativa de garantia da Ásia. Isso vai ser lá para o finalzinho de 2018, que vai passar no Congresso norte-americano. E no caso da área especificamente, ela autorizou cerca de 1,5 bilhão em gastos ali para uma série de programas dos Estados Unidos no leste e no sudeste da Ásia, para aí desenvolver uma visão estratégica, né, ao longo prazo, para uma política dos Estados Unidos na região de forma mais abrangente, também multifacetada, baseada em princípios, né, nos princípios norte-americanos, para a região que agora já começa a ser tratada no governo Trump como Indo-Pacífico, né, que eu acho que a gente vai falar mais à frente também. E agora, com o Biden, a gente começa a ver o que alguns analistas estão chamando de pivô para o Indo-Pacífico, né? A gente vai ver como o lançamento dessa estratégia, né, do Biden que você comentou aí de fevereiro de 2022, voltada para o Indo-Pacífico, onde o Mar do Sul da China é o centro. Ele é o centro dessa nova dimensão, né, de Indo-Pacífico, e obviamente faz muito sentido o Biden, vendo mais uma vez, né, a China como uma ameaça à sua influência na região, olhar o Indo-Pacífico como uma região estratégica. E assim, é claro que existe temor por parte dos Estados Unidos, né, porque percebe que está perdendo um pouco do seu poder hegemônico, né, ao longo das décadas, principalmente se a gente compara lá com a década de 90, mas a gente vê nesses últimos 3 governos uma certa paridade, assim, uma certa, talvez, evolução da percepção de ameaça da China. E, assim, algo que eu queria acrescentar em relação a essa diferença, né, do Trump para o Biden, é que a cada mandato, né, de um presidente americano são lançados aí dois principais documentos relativos à segurança e à defesa nacional dos Estados Unidos. Né? No governo Trump foram lançados aí os documentos de defesa nacional e de segurança nacional. Um publicado no final de 2017, o outro publicado no início de 2018 pelo Departamento de Defesa Nacional dos Estados Unidos. Agora, em março de 2021, né, há um ano mais ou menos, o governo Biden lançou um documento intitulado Orientação Estratégica de Segurança Nacional Provisória. E em fevereiro agora de 2022, essa visão estratégica, nessa estratégia para o Indo-Pacífico. Então, assim, a gente ainda não tem uma estratégia de defesa, de segurança, nem de defesa nacional do governo Biden, né? Mas se a gente for dar uma olhada no governo Trump, né, sobre esse documento de 2017, que é um documento elaborado, digamos assim, com a assinatura do presidente, né, com a assinatura do Biden, nesse caso com a assinatura do Trump em 2017,
a gente pode perceber, assim, especificamente, se a gente for falar de China, né, se a gente for falar de Ásia-Pacífico ou de Indo-Pacífico, que o termo China, eu fiz uma pesquisa lá para a tese, e inclusive eu vou falar da tese daqui a pouquinho, mas eu fiz uma pesquisa para a tese que era justamente entender quantas vezes algumas palavras, né, apareciam nesse documento. E quando eu fiz uma pesquisa olhando especificamente para nomes de estados, depois dos Estados Unidos, claro, né, China vai aparecer 33 vezes, mais do que a Europa, que aparece 29, Rússia, que aparece 25 vezes, Oriente Médio e Indo-Pacífico, cada um deles aparece 12 vezes, Índia aparece 8 vezes, Japão 4 vezes, e o Brasil, adivinha, nenhuma vez. Eu ia perguntar isso. Não aparece nenhuma vez. Bom, mas esse documento, que é um documento de estratégia nacional de segurança, a China ela vai ser retratada, junto com a Rússia, né, como países que desafiam o poder, a influência e os interesses americanos, e que, segundo, né, o documento, buscam enfraquecer a prosperidade e a segurança do país, né, porque estariam ali determinados a tornarem as suas economias mais poderosas e, com isso, a economia mundial menos livre, em teoria menos justa, né, aumentando aí as suas forças armadas, controlando a informação, controlando dados a seu favor, né, expandindo também a sua influência no cenário internacional. Sobre China e Rússia ainda, esse documento ele vai dizer que os dois países estão aí desenvolvendo armas, recursos avançados tecnologicamente e que podem aí ameaçar a arquitetura do sistema internacional, que tem, claro, os Estados Unidos como um dos principais pilares, né? E, inclusive, esse documento vai apresentar a ideia de que a China busca deslocar os Estados Unidos da região do Indo-Pacífico para justamente aumentar o alcance do seu modelo econômico e ordenar essa região a seu favor, né, e de maneira desfavorável aos Estados Unidos. Então, assim, esse outro documento, o documento de 2018, ele vai especificamente tratar tanto Rússia quanto China como potências revisionistas. Então, assim, enquanto esse documento de 2017 ele usa essa palavra revisionista apenas uma vez para se referir a potências como China e Rússia, o documento de 2018, que atualmente a gente só tem acesso ao resumo dele, né, é um documento que vai usar essa palavra pelo menos 6 vezes para falar de Rússia e de China também. E para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos é bastante nítido, creio eu, com Trump, e também agora com Biden, que a China e a Rússia buscam moldar o mundo assim a partir do seu modelo de política, que chamam, né, que eles entendem enquanto modelo de política adequado para as suas nações, para as suas regiões, e que os Estados Unidos chama de um modelo autoritário, né? E com esse modelo, que seria, segundo os Estados Unidos, um modelo autoritário, a intenção tanto de China quanto de Rússia seria ganhar aí autoridade, né, sobre decisões econômicas, diplomáticas, de segurança de países ali da região, né, como você mencionou, inclusive no documento do Biden, né, quando ele diz que faz bullying, né, com países da região. Acho que nesse sentido a gente consegue fazer essa conexão com o documento de 2018. Por que eu voltei para falar dos documentos de 17 e 18? Porque a gente ainda não tem o documento de estratégia de defesa de segurança, né, nacional, de defesa e de segurança nacional dos Estados Unidos. Ou seja, a gente ainda não sabe oficialmente qual é o posicionamento do Biden. Eu acho que ele está, inclusive, demorando para lançar um pouco esse documento por todos os acontecimentos recentes que a gente está vendo com a Rússia, inclusive. Então, assim, vejo uma continuidade nesses governos em relação à China, sempre tratando a China como uma possível ameaça, né, à postura e à influência norte-americana. Por mais que os partidos sejam diferentes, acho que em relação à China não há tanta diferença assim. Tá certo. Bom, de qualquer maneira, tem esse documento de 2022, né? Sim, mas não é um documento de estratégia. Isso. É um documento bem voltado para o Indo-Pacífico, né? Um documento de estratégia para o Indo-Pacífico. Normalmente, os documentos de defesa e segurança, eles são voltados para o mundo todo. Então, assim, dá para ver pelo documento que você menciona em relação ao Indo-Pacífico, já do governo Biden, e o documento do governo Trump, que a gente vê uma certa continuidade
da forma como a China é retratada, né, pelos governos norte-americanos, pelo menos os dois últimos. Agora, eu acho sempre interessante a gente dar uma olhada também no que os think tanks, que são esses centros de pensamento, que propõem políticas, né, e que muitos deles recebem financiamentos, até de vários setores do governo, até de setores militares, o que eles andam discutindo, o que eles andam propondo, porque isso vai acabar refletindo na política oficial dos governos. Uhum. Então, eu vou colocar agora um mapa que consta do relatório da Rand Corporation, que é um think tank financiado, em parte, pelo Exército Norte-Americano. Uhum. Ali são mostrados 3 pontos de estrangulamento do fluxo marítimo, estreitos, né? Que são considerados estratégicos para evitar que o comércio dos Estados Unidos e dos aliados seja prejudicado. Bom, Rubem, você trouxe aqui um mapa excelente, né, para mostrar realmente assim, essa complexidade aqui da região do Mar do Sul da China. De fato, o principal estreito para a entrada, né, de mercadoria, de petróleo, até mesmo de tropas, é o Estreito de Malaca, que é esse aqui, né, que passa ali do lado da Malásia e de Singapura e que vai chegar à parte sul do Mar do Sul da China, né? Mais abaixo, a gente tem o Estreito de Sunda, que passa ali do lado da Indonésia, e o Estreito de Lombok ali, que também corta ali um pedaço da Indonésia. Pelo Estreito de Lombok também é possível subir e chegar ao Mar do Sul da China. Mas a questão é que tanto ali o Estreito de Sunda quanto o Estreito de Lombok têm águas muito mais rasas do que o Estreito de Malaca. Então, se pelo Estreito de Malaca a gente já tem uma restrição do tamanho das embarcações, apesar de serem embarcações enormes que passam por ali, o Estreito de Sunda e o Estreito de Lombok as águas são mais rasas normalmente, né? E tem muitas pequenas ilhotas e tal, então é muito mais difícil para um navio maior fazer manobras. O ideal realmente é a passagem pelo Estreito de Malaca, tanto é que Singapura é o grande porto, né? Já foi, né, o grande porto do Sudeste Asiático. Hoje os maiores portos ali da região são na China, né? São mais acima, não mais a China, né? São mais acima, mas passando ali pelo Estreito de Malaca, logo em Singapura, a gente tem enormes estaleiros, né? Justamente portos muito grandes, justamente porque é um ponto, um choke point, né? Importantíssimo, e também uma via marítima importantíssima para passagem de embarcações. Perfeito. Lembrando que aquela primeira foto que nós mostramos, né, do porta-aviões era no Estreito de Malaca. Exato. Bem, segundo um analista do CSIS, que é o Centro para Estudos Estratégicos Internacionais, que é um importante think tank dos Estados Unidos, desde 2019, a China está aumentando a presença naval nas regiões em que questiona as atividades econômicas de pesca e de exploração de hidrocarbonetos pelo Vietnã, Malásia, Filipinas, Indonésia e Brunei. Tenho aqui uns dados de 2016, também do CSIS, sobre o comércio de vários países pelas vias marítimas do Mar do Sul da China. Cerca de 39,5% de todo o comércio da China passava, então, naquela época, pela região. Para os Estados Unidos, essa percentagem era de 5,72%. Depois a gente vai ver os dados do comércio brasileiro, que também passa ali pelo Mar do Sul da China. Professora, não seria prejudicial para a China, tanto do ponto de vista financeiro, como para seu prestígio internacional, que ela promova turbulências que possam prejudicar o fluxo marítimo do comércio? Bom, Rubem, a China tem uma relação muito específica, digamos assim, com o Mar do Sul da China, né? A gente pode voltar lá atrás, né, lá nas primeiras dinastias, onde a China era considerada ali o Império do Meio, o Império do Centro, né, o Império Amarelo, naquela região. Você sabe que a China era um estado tributário, ou seja, os países da região que desejassem fazer comércio com a China precisavam pagar tributos, né, a ela, pagar tributos aqui ao imperador, enfim, para que de fato aquele comércio se estabelecesse.
Então, assim, a relação da China com os mares da região é uma relação muito voltada para esse prestígio histórico, né, para essa relação, essa presença, essa centralidade histórica que a China tinha ali, né, antes do que a gente chama de século das humilhações, que é o século XIX. Então, a relação que a China muitas vezes fala, né, coloca para fora em relação ali ao Mar do Sul da China, ao Mar do Leste, como se fossem grandes lagos que servissem a China, uma vez que a China se colocava como a potência do meio, a potência do centro, né? Então, vale dizer que todas os revisionismos, acho que revisionismo não é uma boa palavra, vou retornar, mas vale dizer que todas os conflitos, as reivindicações que a China faz em relação ao Mar do Sul da China voltam muito a essa questão de reivindicação histórica, como aquela presença chinesa já estava naquela região há muito tempo, como se aquilo fizesse parte da história chinesa, do território chinês. Mas a gente sabe que existem leis internacionais, né? O direito internacional do mar está aí para tentar colocar isso numa mesma base. Então, não necessariamente reconhece, na verdade, não reconhece reivindicações históricas de país nenhum, inclusive da China. Mas, já que eu trouxe aqui os últimos documentos aí de estratégia dos Estados Unidos, né, em relação à China, em relação à região do Indo-Pacífico, acho que é justo também trazer o livro de defesa da China, que é o principal documento de defesa da China, e que foi lançado aí mais recentemente, em julho de 2019. O título é Defesa Nacional da China na Nova Era, né, o que a gente chama de White Papers, né, o livro branco. É o 10º livro branco de defesa da China, e é publicado aí pelas autoridades chinesas desde o final da década de 90, desde 1998. E nesse livro, especificamente, né, nesses white papers, acho que é interessante a gente ver como as ênfases que o governo chinês dá quando se trata ali da relação com o mundo e com a sua região, né, o seu entorno geográfico, seu entorno estratégico e, claro, de influência. Eles falam sobre a situação da segurança internacional e como é que a China se posiciona, né, frente a essa situação de segurança internacional, sobre a política defensiva, que eles chamam de política defensiva de defesa nacional da China na nova era. Falam ainda sobre as missões e tarefas das Forças Armadas da China, sobre a reforma, né, dessa defesa nacional e das Forças Armadas chinesas, além de falar sobre despesas, né, da defesa da China, que eles já indicam como um gasto apropriado e razoável para o tamanho do país, além de falar também sobre a contribuição ativa da China para a comunidade internacional, para um futuro compartilhado, etc. Esse documento, em específico, ele vai apresentar as disputas territoriais, tanto terrestres quanto marítimas, nas quais a China está envolvida, aí, como uma ameaça à segurança interna e uma ameaça à soberania do país. Então, especificamente sobre as disputas marítimas, que, claro, envolvem o Mar do Leste, mas atualmente estão muito mais intensas, né, no Mar do Sul, o documento vai dizer que potências extra-regionais entram ilegalmente nas águas de territórios que eles entendem, né, como áreas territoriais da China e nos espaços aéreos perto das ilhas que a China está desenvolvendo. Digo desenvolvendo porque a China constrói ilhas na região, né, aterra ilhas, inclusive algumas que conseguem receber, inclusive, cargueiros, né, enormes aeronaves, né, enfim, que muitas vezes são cargueiros ou bombardeiros, né, voltados aí para uma expansão, digamos, uma expansão bélica na região, né, ou pelo menos uma forma de se defender. E a compreensão da China em relação a essa forma como as potências extra-regionais elas lidam com a questão do Mar do Sul da China é um pouco como se as potências extra-regionais estivessem invadindo seu espaço aéreo, estivessem invadindo seu espaço marítimo, né, naval, para minar a segurança nacional do país, né? Então, vamos dizer, inclusive, o
primeiro parágrafo, né, a primeira seção desse documento, vai dizer, inclusive, que potências extra-regionais estão reajustando as suas estratégias militares e de defesa, reorganizando as estruturas militares dos seus estados, e que, né, isso está sendo prejudicial para a China. Portanto, a China precisa se defender desse tipo de ofensiva, né? E aí eles vão citar especificamente Estados Unidos, Japão, França, Alemanha, Reino Unido, Índia. Alguns desses, inclusive, né, fazem parte lá do Quad, né, do Quadrilateral, que a gente vai falar já, né? Então, assim, de uma certa forma, a gente pode pensar, será que não é prejudicial para a China trazer uma instabilidade para a região, já que a região é uma região já tão instável, com tantas inimizades históricas? A China entende que, agindo da forma como age, ou pelo menos é assim que ela traz essa narrativa, né? Agindo da forma como ela age, ela está conseguindo está tentando eliminar as possíveis instabilidades regionais e, claro, né, buscando uma influência numa região que ela sempre deveria ter influenciado se não fossem as potências ocidentais, tanto no século XIX, quanto no século XX, quanto agora, né, no século XXI. Nas disputas pelos limites marítimos no Mar do Sul da China e também pela soberania de várias ilhas, está em jogo a extensão das ZEE, as Zonas Exclusivas de Exploração, aí incluindo principalmente a exploração de depósitos offshore de petróleo, estimados em 11 bilhões de barris, e de gás, 190 trilhões de metros cúbicos, além dos direitos pesqueiros. A República Popular da China defende, desde 2009, que a sua soberania se estende até a linha de 9 traços, o que abarca cerca de 80% a 90% do Mar do Sul da China. Aí estão presentes ilhas, atóis, rochedos, recifes e bancos de areia submersos. A China já foi acusada, em 2014 e posteriormente também, de criar ilhas artificiais, ao construir em cima de rochas ou recifes que estão ao nível do mar. Bem, então, nessa foto, nós vemos ali a linha tracejada vermelha. Bom, ali não são 9 traços, é claro, né? Mas é a linha que mostra as pretensões da China quanto ao que ela considera o seu mar territorial. E as linhas pontilhadas em azul são os limites de 200 milhas, conforme estabelecidos pela UNCLOS, que é o setor das Nações Unidas, né, que determina esses limites de mar territorial. Esse mapa, como você vê na parte inferior dele, é um mapa da UNCLOS, mas também é da CIA, né, que é a divulgação desse mapa. E nós temos um outro que mostra as pretensões dos vários países da região, o que eles consideram como sendo seus limites. E vamos ver que há uma diferença muito grande em relação ao que está sendo estabelecido, ou pelo menos que a UNCLOS determina como sendo o que deveria ser a parte de cada um. Então, nesse mapa, nós vemos as pretensões do Vietnã, em azul, das Filipinas, na cor roxa, do Brunei, em verde, que é uma pequena faixa, e da Malásia, em amarelo, que é na parte inferior. Tá certo? Então, vamos deixar esse mapa por enquanto, que nós vamos fazer referência a ele nas próximas conversas. Então, a origem da pretensão da República Popular da China, ela dataria de 1936, de um mapa que foi feito por Bai Meishu, que é um cartógrafo chinês, fundador da Sociedade Geográfica Chinesa. A data antecede a fundação da República Popular, quando a China era governada por Chiang Kai-shek, na então capital Nanquim. Mao Tse-tung forçou Chiang Kai-shek e seu exército a abandonarem o continente e se estabelecerem na ilha de Formosa, onde fundaram a República da China, ou Taiwan. E a República Popular passou a adotar um mapa demarcatório com a linha de 9 traços.
e Taiwan continuou a manter a mesma pretensão dos tempos de Chiang Kai-shek. No entanto, Brunei, Malásia, Filipinas, Vietnã e Indonésia têm pretensões que conflitam tanto com as da China como de Taiwan, como nós já vimos. Em 2016, a Corte Permanente de Arbitragem em Haia se posicionou a favor das Filipinas de que a linha de 9 traços não estava de acordo com a legislação marítima da ONU, da UNCLOS. Tanto Pequim como Taipei não aceitaram o resultado da arbitragem. Taiwan, por exemplo, por não ser membro da ONU, não pôde participar das audiências, nem mesmo como observador. Professora, será que com a ajuda do mapa você poderia nos explicar sobre as pretensões conflitantes desses países quanto aos limites de mar territorial, zonas econômicas exclusivas e plataforma continental? Sim, vamos lá. Esse mapa aqui demonstra aí as pretensões de zona econômica exclusiva. Mas se a gente olhar, inclusive, aquelas que demonstram as zonas econômicas exclusivas dos países, a gente vai ver que existe uma sobreposição de zonas econômicas exclusivas, né? E por que isso acontece? O Mar do Sul da China, ele é considerado pela UNCLOS, né, pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, como um mar semi-fechado, né, ou então uma bacia, né? A definição que aparece na UNCLOS um mar semifechado é uma bacia, golfo ou um mar cercado por 2 ou mais estados ligados a um outro mar por um estreito, que é justamente o caso do Mar do Sul da China, né? E aí o estreito, que não está aparecendo nesse mapa aqui, é o Estreito de Malaca, o principal, que a gente inclusive falou quando olhamos o outro mapa, né? Bom, são 6 estados que circundam o mar, né, e que tem pretensões, né, a China, e aí a questão de Taiwan fica para além do Mar do Sul da China, né, porque tem a questão do reconhecimento enquanto Estado, a relação de Taiwan ou Taipei com a China, né, mas além da China a gente tem Vietnã, Brunei, Malásia, Indonésia e Filipinas. Tirando a China, os demais países são membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático, tá? E um dos alvos das disputas, né, são os 2 grandes grupos de ilhas que se encontram dentro do Mar do Sul da China, né, que são as Ilhas Spratly e as Ilhas Paracel, além de outros atóis, recifes, né? Também temos aí uma disputa muito acirrada dentro do recife que a gente chama de Scarborough, e nas Ilhas Natuna, que ficam mais lá embaixo, não se sabe ao certo se dá para considerar um conflito ou não, porque a linha de 9 traços da China passa muito próximo ali às Ilhas Natuna, que são da Indonésia, que é rico em campo de gás, e às vezes, né, tem uma presença chinesa ali que a Indonésia não necessariamente fica muito satisfeita. Bom, a configuração topográfica do Mar do Sul da China, como eu havia comentado antes, restringe a entrada de grandes embarcações, né? Mas ainda assim, cerca de metade da tonelagem mundial, cerca de 90% dos bens transportados por navio, 2/3 do suprimento de gás líquido consumidos no mundo passam ali por aquelas águas, né? Além disso, como você havia comentado no início, o Mar do Sul da China abriga campos de gás, né? Os maiores localizados ali próximo da Malásia e também da China. Alguns outros ali próximos da China, cerca de 80% do petróleo importado, tanto por Taiwan, quanto por Coreia do Sul, quanto por Japão, passa pelas rotas do Mar do Sul da China, ou seja, o Japão, que é basicamente um país que importa petróleo, pode ficar simplesmente sem abastecimento, caso não haja, né, uma livre circulação de navegação por ali. E ainda existe aí cerca de 213 bilhões de barris de petróleo que estima-se que há, né, inexplorados no solo ali do Mar do Sul da China. Seriam cerca de 3 bilhões de dólares do produto seriam cerca de 3 bilhões de dólares do produto para o mercado mundial. Bom, então eu coloquei de volta aqui o nosso mapa, porque talvez facilite a sua explicação. Melhor esse, talvez, do que o outro. O que você acha? Sim, acho perfeito. Aqui, isso, ele mostra melhor ali a região, né? Inclusive, esses 2 grupos de ilhas que eu havia comentado, né? Ali as Paracel mais ao norte, as Spratly mais ao sul, ali também o Scarborough Shoal, né? O
o Recife ali de Scarborough Hall, além de dar para ver ali no finalzinho as Ilhas Natuna, que quase não dá para aparecer as Ilhas Natuna aqui embaixo. Mas, assim, eu consigo ver melhor e consigo mostrar melhor aqui para vocês os grupos de ilhas que também fazem parte dessas disputas, né? Porque dá para ver que existe uma sobreposição ali de reivindicações e até mesmo de zonas econômicas exclusivas, justamente pela topografia, né, do mar, que é uma topografia que vai aí, né, que restringe a entrada de grandes embarcações, mas que também sobrepõe algumas zonas econômicas exclusivas e até mesmo algumas reivindicações, até onde vai uma, a partir de onde começa a outra, né? E essa topografia única, né, e além das reservas de recursos naturais, o valor econômico e militar dessa região, né, afinal de contas, o Mar do Sul da China liga o Oceano Índico ao Oceano Pacífico, isso tudo torna essa disputa, né, na região, dos estados que estão na região e que tem ali a China como também um outro estado da região, mas que como um vizinho muito poderoso, né, torna essa disputa ainda mais extensa, né, ainda mais complexa. E aí, vale dizer que essas demandas que são baseadas, né, na UNCLOS, na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que determinou, né, uma série de especificidades, elas são baseadas, né, na geografia, mas as demandas que são feitas por esses países que estão na região, muitas vezes envolvem questões históricas, questões econômicas, questões de segurança e defesa, né? E justamente porque essa constituição do Mar do Sul da China é como um mar semifechado, como uma bacia, isso acirra ainda mais, né, as disputas territoriais. E por mais que as questões históricas não sejam levadas em consideração pela UNCLOS para fazer ali a estrutura de mar territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva, plataforma continental, etc., ainda assim existem sempre pressões de países, principalmente países como a China, que reivindicam essas regiões porque sempre estiveram lá, apesar, né, de que todos os países que estão na região são signatários da UNCLOS, ou seja, deveriam seguir as suas regras, né? Então, assim, nem todas as reivindicações que são feitas, elas estão de acordo com a UNCLOS. Essa, por exemplo, a língua da vaca, né, que aparece muito bem nesse mapa, que é a que está em vermelho, é a reivindicação chinesa do mar territorial da China. Mas se a gente for pensar, aquela linha mais próxima em azul, a linha mais próxima ali da China, aquela ali é o que a UNCLOS estabelece como a sua zona econômica exclusiva. E tem uma diferença grande entre mar territorial e zona econômica exclusiva, né? O mar territorial, ele é entendido aí como aquela extensão de mar a partir de 12 milhas náuticas da costa do país, onde há uma extensão direta das leis, né, da legislação daquele país. Então, se aparecer ali um navio fazendo pirataria no mar territorial, ele pode ser preso. Bom, ele será preso, ele será julgado de acordo com a lei do país. Dentro da zona econômica exclusiva, que já é um espaço maior, né, de 200 milhas náuticas, a exclusividade é para o Estado que, de fato, quer utilizar ali como uma zona econômica. Só ele pode explorar os recursos que estão naquele mar, né, um recurso pesqueiro ou um recurso natural que esteja subterrâneo, né, enfim, que esteja no solo do mar. Então, assim, é uma região bastante complexa e também não só pelos países que lá estão, mas também pela complexidade geográfica, né, da própria constituição do mar. Atualmente, a UNCLOS ela estrutura estrutura o direito do mar a partir do mar territorial, né, são 12 milhas náuticas a partir da costa, da zona contígua, que seriam mais 12 milhas náuticas, né? Então, formando aí 24 milhas náuticas, a zona contígua é como se fosse uma zona de refúgio, né? Então, se tem um navio que está no mar territorial e foge para a zona contígua,
a marinha do país ainda pode persegui-lo, né, digamos assim, pode seguir por ainda 12 milhas náuticas para ir atrás desse navio que, por acaso, esteja indo contra a lei do país. Depois a gente tem a Zona Econômica Exclusiva, que a gente chama de ZEE também, né, que é onde o país pode explorar economicamente os bens naturais daquela região, e a Plataforma Continental, que pode se estender um pouco mais, né, até 350 milhas náuticas, se eu não me engano, pode ser que eu esteja enganada, mas que só pode ser requerida, não é automática, como é a Zona Econômica Exclusiva, precisa ser requerida por todo um processo legal dentro da UNCLOS, né? O Brasil, inclusive, já fez, né, esse processo. Bom, então, um pouco do que eu podia falar em relação às reivindicações é isso, né? Sobre o que você havia comentado das Filipinas e da China, né, na Corte Permanente de Arbitragem, a China também, bom, como você comentou, né, a China não aceitou aquilo que foi decidido. As Filipinas entraram em 2013 com essa reivindicação, né, contra a assertividade chinesa em determinadas regiões ali das Filipinas, inclusive ali na região do Second Thomas Shoal, onde fica encalhado um navio, o Sierra Madre, era um navio norte-americano que depois foi, em algum momento da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, foi doado para a Marinha das Filipinas, e ele foi propositalmente encalhado no Second Thomas Shoal, que é meio que um banco de areia, um recife, e ele serve como uma base para os militares, né, os militares da Marinha, frente ao Mar do Sul da China. Seria o posto mais avançado, digamos assim, das Filipinas, para ficar de olho ali no Mar do Sul da China, inclusive nos grandes navios chineses. E a China, em relação à Corte de Arbitragem, né, ela não participou, na verdade, de todo o processo com as Filipinas e mais tarde com o Vietnã. O Vietnã entra em 2014, reforçando as reivindicações. A China foi toda em absentia, né? Ela poderia participar, mas como ela não reconhecia aqueles pleitos, ela simplesmente não participou e não aceitou aquilo que foi decidido pela Corte Permanente de Arbitragem. Bom, Taiwan reclama o direito a uma zona de exploração exclusiva de 200 milhas náuticas, que representa cerca de 370 quilômetros, em torno de Ituaba, que ela chama de Ilha Taiping. Inclusive, Taiwan já chegou a enviar a guarda costeira para defender o direito de pesca naquela região. Então, o que aconteceu é que, em 2016, a Corte de Haia decidiu, por arbitragem, que Ituaba não é uma ilha, e sim um rochedo. Trata-se da maior, vamos dizer, entre aspas, ilha do arquipélago Spratly, e é ocupada por Taiwan. E lá se encontra uma guarnição militar, um hospital, uma fazenda e a disponibilidade de água potável. É interessante, professora, no caso, como é que os Estados Unidos lidam com essa pretensão de um importante aliado, que é Taiwan, né, e que não aceita o parecer resolvido em Haia? Bom, Rubem, a primeira coisa que é importante pensar na relação dos Estados Unidos com a UNCLOS, né, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, principalmente aqui na questão do Mar do Sul da China, né, que é tão complexa, é que, diferente de todos os países que estão envolvidos aqui na região e que assinaram a convenção, os Estados Unidos não é signatário. Então, assim, por mais que ele exija que os outros cumpram, ele não assinou o tratado, né? Então, é curioso como a gente vê uma série de contradições, né? Inclusive essa como a que você acabou de apresentar, né? Taiwan, de fato, tem basicamente as mesmas reivindicações que a China, né? Existe uma sobreposição das reivindicações. Ituaba realmente é a ilha que ali das Spratly, onde Taiwan consegue se
se manter, né? Assim, não é só a China que tem bancos de areia, recifes, atóis, rochas, que vão sendo transformadas aos poucos em ilhas, porque vão sendo aterradas e etc. Inclusive, isso faz parte da resolução lá da Corte Permanente de Arbitragem. Uma das coisas que mais é destacado dentro da resolução, que é uma resolução enorme, é, digamos, o mal que o aterramento de certas regiões do mar pode trazer para a vida marinha daquela região, né? Então, uma das coisas que é bastante destacada é isso. Mas Ituaba é uma ilha, assim como outras ilhas, não, né? Porque não foi definida como ilha, mas uma rocha que foi aterrada, assim como outras que outros países da região também têm, que possuem, inclusive, facilidades militares, né? Instalações militares. Mas a questão dos Estados Unidos com a China e com Taiwan é ainda mais complexa do que pensar só a questão do Mar do Sul da China, né? Então, os Estados Unidos apontam o dedo para a China, porque ela está reivindicando mais do que deve, sobre uma convenção que ele não é signatário, mas não fala nada em relação a Taiwan, porque, né, existe ali toda uma relação complexa, para não dizer de uma relação ainda mais profunda, né, entre Estados Unidos e Taiwan. Então, assim, se a gente voltar lá para muito rapidamente, mas lá para o livro branco de defesa chinês, só para a gente entender essa complexidade que é a questão de Taiwan no Mar do Sul da China, mas mais ainda da relação de Taiwan com a China, na segunda sessão do livro branco de defesa, aquele de 2019, né, que é o documento de estratégia da China para uma nova era, eu vou citar assim, ipsiliteris, porque vale a pena, né? Eles indicam que um dos objetivos de defesa nacional da China é deter e resistir à agressão, salvaguardar a segurança política nacional, a segurança do povo e a estabilidade social, opor-se e conter a independência de Taiwan, reprimir os proponentes de movimentos separatistas e outros. E aí, assim, nessa mesma sessão, o documento vai afirmar que a China busca trabalhar diretamente com seus vizinhos ali na região do Mar do Sul da China, para manter paz, estabilidade na região. E quando se trata de Taiwan, eles vão deixar claro que, não, apesar de não entenderem que o seu objetivo é buscar uma hegemonia regional, que não será aceito em nenhuma circunstância que qualquer país busque dividir China e Taiwan, né? Então, eles deixam muito claro que a questão de Taiwan, ou como eles tratam, né, Taipei, está acima de qualquer outra questão. Então, eu acho que a relação dos Estados Unidos com Taiwan pode ser complexa no que diz respeito ao Mar do Sul da China, né, contraditória, mas ainda mais complexa é a relação da China com Taiwan, ou melhor, Taipei, né, como eles preferem chamar, justamente porque eles não abrem mão dessa relação aí de província, né, que aqui já foi República da China, hoje tem ali nos documentos, inclusive documentos de defesa da China. Bom, a China recentemente mudou o arcabouço legal de suas pretensões no Mar do Sul da China, mudando da linha de 9 traços para os chamados 4 Xá. Pequim alega ter direitos históricos sobre 4 grupos de ilhas conhecidos internacionalmente como Ilhas Pratas, Ilhas Paracel, Ilhas Spratly e Banco Macclesfield, chamados pelos chineses de Dongsha, Xixá, Nansha e Zongsha. Tá, então eu coloquei aqui exatamente, né, aqui tem mais do que 4 ilhas, na verdade, né, de grupos de ilhas, mas estão presentes essas que eu mencionei. Tá? Letícia, você poderia explicar o motivo da mudança de estratégia do governo chinês ao preterir a linha de 9 traços que vinha defendendo em favor da teoria dos 4 Xá? Olha, Rubem, eu estudo mais especificamente os conflitos no Mar do Sul da China há 5 anos.
E essa estratégia dos 4 chás, né? Chá é areia no chinês, né? Então seriam as 4 areias, né? As 4 bancos de areias, ou as 4 partes de areias ali. Ela, por mais que tenha aparecido de forma mais relevante ali a partir de 2017, inclusive um pouquinho depois, né, um ano depois, mais ou menos, da determinação da Corte Permanente de Arbitragem, frente às reivindicações lá das Filipinas e também do Vietnã, essa estratégia ela aparece muito pouco nos documentos a partir de 2017, né, eles são comentados, mas eles aparecem muito pouco nos documentos que tratam dessa região e dessa questão em específico, né, a questão da China no Mar do Sul da China. Porém, vale dizer que esses 4 chás aí que são apresentados, né, não são nada novos nas reivindicações chinesas, inclusive estão lá inclusas num statement bastante duro que a China faz em 1992, indicando aquela região como, digo ali, o Mar do Sul da China como a sua região de interesse, né, de atuação. A diferença, digamos assim, é que a ênfase não está sendo em cima do mar, né, mas em cima das ilhas. Porém, se a gente, que não necessariamente são ilhas, né? Se a gente for olhar para UNCLOS, para o direito internacional do mar, existe, de qualquer forma, uma falha nessas reivindicações chinesas, porque eles reivindicam que boa parte dessas regiões fazem parte, né, dessas ilhas, dessas areias, fazem parte do mar chinês, do mar territorial chinês, do território chinês, e que a partir delas gerariam-se, né, mar territorial, zona econômica exclusiva, etc. Só que a determinação da UNCLOS diz que rochas, recifes, bancos de areia, etc., não geram mar territorial, não geram, alguns deles, nem mesmo zona econômica exclusiva. Então, de qualquer forma, existe uma falha, né? Mas, assim, eu acho que a ideia da China, ao fazer essa alteração de perspectiva, né, de estratégia, seria tentar olhar menos o mar, enquanto aquela lógica de lago, né, que eu havia comentado, os lagos chineses, etc., tentando trazer um pouco mais próxima, né, do direito internacional, olhando para as ilhas, tentar justificar o seu pedido, né, a sua reivindicação ali, olhando para as ilhas e não para o mar. Mas, de qualquer forma, traz aí uma fragilidade para as reivindicações chinesas, porque nem mesmo essas regiões são regiões que sustentariam, né, muitas vezes, abrigo humano, né, vida humana. Não são, muitas dessas ilhas não são nem habitadas, algumas delas foram construídas, em teoria não gerariam, né, o mar territorial ou a zona econômica exclusiva que a China deseja. Então, acho que foi uma tentativa de se aproximar mais do direito internacional, lá da UNCLOS, tentando tirar um pouco essa pretensão bastante ampla da China de ter ali a língua da vaca, né, os 9 traços, que já foram 11, inclusive. Cheguei a comentar com você outro dia, né, quando a gente conversou, os 9 traços, antes de serem 9, eram 11, incluíam ali o Golfo, a Baía de Tonkin, que é bem próximo ali do Vietnã. Depois, quando a China se torna a República Popular da China, ela doa, né, 2 desses 11 traços para o Vietnã do Norte, e aí fica só com os 9 traços. Mas, assim, não tem outro precedente em outra região do mundo de um Estado que esteja fazendo uma reivindicação marítima tão ampla enquanto mar territorial como a China no Mar do Sul da China. Inclusive porque quando a gente fala de mar territorial, a gente fala também de ar, né, de zonas aéreas que são relacionadas a território também. Então, tudo que é considerado mar territorial vai se espelhar para o território aéreo, para o espaço aéreo. Então, imaginem, se por algum acaso o direito internacional aceita que a China reivindique e, de fato, seja responsável, né, seja dona territorialmente de toda essa extensão, o ar também, né, a região aérea também é de reivindicação e de território chinês. Então, você imagina como que isso vai ser complexo, né? E ainda mais para os Estados Unidos, que é um ator bastante proeminente na região, né? Com tantas bases, como a gente também comentou.
Você observou que nesse mapa, ali na parte de baixo, está a tal da Ilha Netuna, que você havia mencionado antes? Isso, as Ilhas Natuna, né? Essa ilha, Natuna. Natuna, ela faz parte do território da Indonésia e é rica em campos de gás, assim. E em algumas projeções da linha de 9 traços, há uma sobreposição dessas linhas em cima das Ilhas Natuna, em algumas outras não. Então, a Indonésia não diz que tem pretensões territoriais, até porque o território é dela, mas tem, digamos, receio de uma presença chinesa mais intensa ali próximo às Ilhas Natuna, justamente porque é uma região muito rica em campos de gás. Certo. Não, para o analista chinês, Hu Bo, a China não quer entrar em uma competição geopolítica com os Estados Unidos. Ainda segundo ele, as ações chinesas para salvaguardar seus interesses incluem o aumento da presença militar no Mar do Sul da China, o que é visto pelos Estados Unidos como uma ameaça ao seu domínio marítimo na região Ásia-Pacífico. Professora, como é que você considera essa análise do Hu Bo? Olha, Rubem, de uma certa forma eu concordo parcialmente. Vou dizer por quê, né? Então, eu falei para você que eu ia comentar sobre a tese, né? Você disse que procurou lá uma cópia virtual e que não havia encontrado. Eu defendi a tese em dezembro do ano passado, né? E ontem eu recebi a minha ficha catalográfica, que já estava lá um tempinho, né? Rolando, né? Uma série de burocracias, né? Então, eu só recebi a ficha catalográfica ontem. Agora, eu estou esperando mais algumas burocracias para conseguir, de fato, entregar a tese para a biblioteca da UERJ. Então, por isso que ela ainda não está disponível, mas eu espero que estará já, talvez no final do mês. A minha tese foi voltada para um debate sobre a postura chinesa no Mar do Sul da China. Eu uso uma teoria de relações internacionais, né? A tradição realista de relações internacionais, que no meu caso ali, os instrumentos que eu usei foram para tentar compreender se a China era uma potência revisionista da ordem regional ou não, comparando a atuação da China e dos Estados Unidos no Mar do Sul da China. Por isso, peguei lá os documentos de defesa de um e do outro, a força militar, tamanho das marinhas, etc., as bases, né? As facilidades militares que existem na região, e fazendo uma comparação ali do que a tradição realista entende enquanto revisionismo na região, eu entendo que a China tem posturas defensivas e tem posturas revisionistas, que seriam posturas um pouco mais ofensivas na região. Então, de uma certa forma, se a gente for pensar pelo viés chinês, né, por aquela narrativa de uma China que do século XIX até o século XX viveu realmente uma série de humilhações, né, uma série de privações, muitas delas propiciadas, né, perpetradas pelo Ocidente, quando a gente vê uma China que está ganhando força, destaque no cenário internacional e que, portanto, quer se sentir segura na sua região, faz um certo sentido a avaliação do analista, né, que é, obviamente, um analista chinês, o Hu Bo, que tem aí a sua própria perspectiva, sua própria visão de mundo, que, obviamente, não é neutra, assim como não é neutra a visão de um analista americano sobre a relação China-Estados Unidos, né, nem mesmo de nós brasileiros. Mas, por outro lado, a gente percebe que, por mais que faça sentido uma narrativa de defesa, né, de uma China que está se tornando mais forte, que não necessariamente enxerga essa ordem internacional como uma ordem que é favorável às suas vontades, aos seus interesses, né? Então, portanto, que quer se tornar mais poderosa e que talvez tenha mais influência nessa ordem internacional. Se por um lado isso faz sentido, por outro, a série de assertividades e de possíveis agressões, de quase agressões que são realizadas por parte da China na região com os seus parceiros, ou até mesmo com seus vizinhos ali do Sudeste Asiático, muitos deles, inclusive, parceiros preferenciais, aliados norte-americanos, enfraquece um pouco, por um lado, essa tese de que a China não tem nenhuma pretensão geopolítica com os Estados Unidos. É claro que a presença dos Estados Unidos na região incomoda a China.
porque ela tem aquele entorno estratégico como o seu entorno particular, né? E as outras, potências ou os outros países da região, por mais que sejam pequenas potências econômicas, não são nem de perto a potência militar que a China é. Então, se por um lado eu tendo a concordar com o robô, por uma perspectiva, né, defensiva dos desejos chineses para a região, que é uma região, claro, muito próxima à própria China, por outro lado, eu tenho que discordar, porque a gente vê uma assertividade chinesa muito grande e, claro, um incômodo da presença geopolítica dos Estados Unidos, ali da sétima frota, né, em basicamente todo o Indo-Pacífico. Ainda segundo o robô, como os países da ASEAN, Associação de Nações do Sudeste Asiático, têm várias discordâncias sobre o Mar do Sul da China, a entidade é incapaz de assumir uma liderança na resolução das desavenças. Professora, como essa questão do Código de Conduta que foi acertado entre a China e a ASEAN? Rubem, a questão do Código de Conduta é um caso antigo da China com a ASEAN, é uma coisa que passa já alguns bons anos, algumas décadas, né? É importante entender que a ASEAN é formada por 10 países do Sudeste Asiático, primeiro com Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura e Tailândia, em 67, quando ela é criada. Mais tarde, a gente tem a entrada de Brunei, em 84. Posteriormente, em 95, a entrada do Vietnã. Depois, em 97, Laos e Mianmar, e o Camboja, por último, em 1999. E a ASEAN ali reúne uma série de pequenos países do Sudeste Asiático, alguns que estão inseridos no Mar do Sul da China e outros que estão na Indochina, né, que não necessariamente são banhados, né, tirando ali alguns casos, como é o caso do Vietnã, não são banhados pelo Mar do Sul da China. Então, obviamente, eles têm perspectivas muito diferentes sobre o Mar do Sul da China, porque uns se importam, porque, enfim, né, está ali nos seus interesses estratégicos, outros nem tanto, porque, enfim, não faz parte do entorno deles, né? Além disso, os países que fazem parte da ASEAN, por muitos anos, foram rivais, né, em vários sentidos. E uma forma de conseguir criar uma integração regional que buscasse ali uma certa estabilidade regional, né, resolução de problemas econômicos, comerciais, né, um desenvolvimento conjunto da região, foi criar uma instituição que tivesse as suas decisões tomadas em summits, né, em consenso. Então, não existe poder de veto, não existe voto proporcional, cada voto é um voto, e se alguém vota contra, nada feito. Então, se a gente tem um bloco formado por 10 países que estão em locais geoestrategicamente diferentes, que tem um grande parceiro comercial ali em cima, com muitas vontades sobre aquele mar, e que tem poder de vetar toda uma decisão, é claro que vai ser muito difícil que esse bloco tenha força como poderia ter. No caso do Código de Conduta, que às vezes a gente chama de COC, né, em 2002, alguns anos depois do incidente de Mischief, foi lá em 96, né, entre Filipinas e China, foi assinado uma declaração sobre a conduta das partes do Mar do Sul da China entre os países da ASEAN e a China, né? Essa declaração aplicaria ali os mesmos princípios da Carta da ASEAN, lá de 67, né, que fundou o bloco, para as disputas territoriais entre os países do bloco, e utilizaria a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, no caso o DOC, né, usaria a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar como base para lidar com as reivindicações e com as disputas que pudessem acontecer entre os membros da ASEAN, entre eles e entre os membros da ASEAN e a China. O DOC é uma declaração não vinculante, não possui um mecanismo de resolução de disputas, já que os membros se comprometem, né, ali a resolver as disputas de forma voluntária, pacífica, sem levar as disputas para organismos superiores, né, internacionais. Inclusive, é por isso que a China não aceita que a Filipinas tenha entrado, né, com a Corte Permanente de Arbitragem de Haia para reclamar da assertividade chinesa. Eles falam, mas a gente não tem um documento para tratar disso, por que você está indo para tratar disso com um órgão superior, né? Por
que a gente não pode resolver bilateralmente? Porque é óbvio que esse bilateral é muito assimétrico, né? De um lado, a gente tem a China muito mais poderosa. E aí, assim, a intenção era evoluir esse DOC pouco vinculante, sem um espaço para resolução de controvérsias, etc., por um código de conduta. Esse código de conduta está sendo debatido desde 99, mas a gente vê que a criação de um código mais vinculante, que seria, né, o código de conduta, é algo que a China não está muito afim de ceder, e os aliados chineses também não querem, porque, bom, eles não querem perder o seu parceiro comercial. Então, agora, em 2017, houve novamente uma tentativa, né, de um novo escopo para o COC, né, para o Código de Conduta, para tentar resolver esses problemas que começaram a escalonar ali na região, mais uma vez, mas mais uma vez, de novo, né, nada foi feito, né? De novo, a gente tem uma relação muito complicada da China, que não quer ceder, claro, a sua soberania em determinadas tomadas de decisão. Então, o COC está ainda lá no meio do caminho, né? No meio do caminho a gente tinha uma ASEAN, tinha um COC, mas a gente não vê isso, de fato, evoluir para funcionar realmente como um instrumento de resolução de conflitos. E é por isso, também, que as Filipinas vai pedir ajuda para um órgão internacional, já que o órgão, o código que seria ali, deveria ser tratado para resolver os problemas da China com a ASEAN, não funciona. Bem, segundo o relato de dezembro de 2021 do CSIS, aquele think tank que eu mencionei, a China estaria empenhada em melhorar sua capacidade em guerra eletrônica, comunicações e inteligência, através de instalações em Mumian, na ilha de Hainan. Na costa da ilha já existe a base naval de Yulin, que abriga submarinos com mísseis e a frota militar, parte da frota militar, melhor dizendo. Na avaliação de um analista do CSIS, as instalações permitiriam ao exército chinês projetar seu poder no Mar do Sul da China. Do outro lado, o poder norte-americano já está bem projetado no Indo-Pacífico, através de bases militares em diversos países, ilhas da região, e os exercícios navais criticados por Pequim, quando praticados próximos aos mares do sul e do leste da China. Então, nessa foto, nesse mapa, são mostrados as bases militares. Agora, preciso salientar que na Malásia existem portos de parada, ou seja, locais em que os navios da frota norte-americana podem parar, mas não são bases dos Estados Unidos. Em Singapura, existem instalações militares dos Estados Unidos na região portuária, que é controlada pela autoridade portuária de Singapura. Então, não são bases independentes norte-americanas. As bases seriam essas que constam na foto. E, além das bases, ocorrem as manobras militares. Por exemplo, no início de fevereiro desse ano, Estados Unidos, Japão e Austrália fizeram as manobras militares conjuntas COP North 2022, em Guam e nas ilhas da Micronésia. Professora, a esse respeito, poderia falar sobre o Quad, o diálogo de segurança quadrilateral entre Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia, além de outras alianças ou acordos militares que possam haver entre Estados Unidos e países da região? Rubem, eu queria começar falando antes de falar um pouquinho do Quad, queria falar brevemente aqui de um instrumento militar, mas também do governo norte-americano, de atuação na região, não só na região do Mar do Sul da China, mas que, no nosso caso aqui, né, faz sentido, que são os programas de liberdade de navegação, né, são o que a gente chama de FONOPS, Freedom of Navigation. São instrumentos que existem desde 79, né, chamados aí de programas de liberdade de navegação, que, segundo o governo norte-americano, os militares norte-americanos, busca garantir o interesse nacional de navegar livremente pelos oceanos, respeitando tratados internacionais sobre o tema.
E aí, desde então, desde 79, a Marinha dos Estados Unidos realiza frequentemente, como parte da sua rotina, operações de liberdade de navegação no mundo todo. Nesse caso aqui, a gente está olhando para o Mar do Sul da China, né? E o programa consiste até hoje em consultas bilaterais ou multilaterais com com a criação de representações diplomáticas, afirmações operacionais com o uso de navios, aeronaves do governo norte-americano em regiões que possam ser aí percebidas como reivindicações excessivas de estados, né, que sejam banhados pelo mar. Mas vale dizer que a partir de 2009, com o aumento aí das tensões de forma escalonada no Mar do Sul da China, houve uma alteração no contexto dos programas de liberdade de navegação e diversos debates sobre a eficácia desse instrumento no Mar do Sul da China, inclusive, né? Mas a gente pode ver que é um instrumento, na verdade, que traz críticas tanto do lado americano, porque alguns entendem que não faz tanto sentido continuar com operações de liberdade de navegação, que são aquelas que passam os navios americanos em regiões que a China reivindica como parte, né, do seu território, e que os Estados Unidos quer provar que não é parte do território dela, que na verdade é águas, né, internacionais. Mas também que traz muita reclamação por parte do governo chinês. E aí, só para você ver que nos últimos 2 governos, né, tirando aí o governo do Biden, no governo Obama, entre 2013 e 2016, foram 6 operações de liberdade de navegação que foram contabilizadas oficialmente pelo governo norte-americano, e durante o governo Trump, entre 2017 e 2020, foram 24. Então, assim, não é à toa que a gente escuta tantas reclamações também por parte do governo chinês. No que diz respeito ao Quad, né, a gente vê que ele se desenvolveu, claro, frente às preocupações quanto à expansão, né, de assertividade, de força e de interesse da China na região ali do Mar do Sul da China. E frente a isso foi criada em 2017 essa coalizão frouxa, né, que reúne, como você disse, Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia, chamado aí de Quad, né, o diálogo quadrilateral, que são aí as principais, né, as maiores e principais democracias do chamado Indo-Pacífico. E assim, apesar dos diálogos ainda muito recentes, é possível perceber uma movimentação do Quad que é contrária aí ao que a China, né, esse posicionamento chinês na região. O Quad, portanto, é um arcabouço informal, não existe uma carta de criação do Quad, nada do gênero, mas que proporciona, como você disse, exercícios militares na região e, na verdade, acaba sendo um exemplo dessa interferência frente à liderança chinesa na região, né, tentando contrabalancear essas forças chinesas na região do Mar do Sul da China. Bom, a gente também pode falar de uma outra estratégia, que é chamada aí de estratégia do Indo-Pacífico livre e aberto, chamada aí de Free and Open Indo-Pacific, que também é um exemplo que a gente pode entender como a resposta aí a essa questão, né, de permanência dos Estados Unidos na região, como você mostrou no mapa, né, com tantas bases, né, bases, algumas muito maiores, outras muito mais restritas, mas que são uma operação ou uma estratégia justamente para que os Estados Unidos não deixem de estar próximo, os Estados Unidos e seus aliados, dessa região, e claro, né, continue chateando a China nesse sentido. De uma certa forma, Japão, Austrália, Índia e alguns países da ASEAN, que são países aí aliados dos Estados Unidos, como, por exemplo, Filipinas e Vietnã, buscam aprimorar e sincronizar as suas próprias abordagens a essa estratégia de Free and Open Indo-Pacífico, né? Na verdade, essa ideia de um Indo-Pacífico livre e aberto é anterior até mesmo à estratégia norte-americana voltada para o Indo-Pacífico, né? Então, a gente vê isso presente em outros estados, normalmente estados que querem se contrapor à China, antes mesmo da estratégia de segurança nacional de 2017 do Trump, né? Então, Japão, Austrália, países da ASEAN, Índia, já usavam esse conceito. A criação do Quad passa a enfatizar mais ainda esse compromisso de um Indo-Pacífico livre e aberto
entre países, né, grandes democracias como Estados Unidos, Austrália, Índia e Japão, que têm esses valores democráticos compartilhados e que querem espalhar esses valores democráticos, obviamente, aos seus interesses no Indo-Pacífico. Perfeito. Bom, conforme nos aproximamos do final do programa, venho novamente pedir audiência para dar os likes, compartilhar o link do programa e contribuir para o canal da TV GGN. Naquela tabela que eu mencionei, contendo os dados de 2016 do comércio de mercadorias de vários países que escoam pelo Mar do Sul da China, no caso do Brasil, a percentagem em relação ao comércio total do país é de 23,4%, o que corresponde a cerca de 77,3 bilhões de dólares em mercadorias. Letícia, você pode, então, nos apresentar a sua análise, aquela que você fez no seu artigo, aquele de 2018, não é isso? Sobre os efeitos que uma crise no Mar do Sul da China poderia trazer para o comércio e para a economia do Brasil? Bom, Rubem, a gente sabe que a China é o nosso principal parceiro comercial desde 2009, né? Se a gente pensar que qualquer coisa que acontecer ali no entorno da China, certamente traz aí um impacto bastante grande para a gente, para a nossa produção, escoamento de soja, de minério de ferro, de petróleo cru, né? Então, assim, só para a gente pensar, vocês falam, beleza, olha eu aqui usando o termo que eu uso para aula com os alunos. Mas, assim, se a gente pensar, por exemplo, tudo bem, a China compra os nossos produtos, mas será que se tiver um problema no mar, será que a gente não consegue continuar vendendo os produtos para a China? Bom, do comércio total brasileiro, né, eu tenho esses dados mais específicos lá de 2017, 2018, mas acredito que não tenha alterado muito até agora, cerca de 80% do comércio total brasileiro é feito por via marítima. O Brasil exporta cerca de 1/3 da sua produção total para o leste asiático, boa parte disso, claro, para a China. Lá em 2017 foram cerca de 30% exportados para lá exportados do Brasil para o leste asiático. Desses 30%, né, de tudo que a gente exportou, quase 90%, 87% foram feitos através dos oceanos, né? E aí, no caso da exportação brasileira proveniente, no caso da importação brasileira proveniente do leste asiático, o montante é de cerca de 43 milhões de dólares que a gente importa do leste asiático, esse valor é de 2017, 73% desse valor é transportado por mar. Então, assim, a gente consegue ver que há uma dependência desse transporte, dessas vias marítimas, e ainda mais dessa via marítima tão importante que é o Mar do Sul da China, acessado ali pelo Estreito de Malaca, como a gente havia comentado, né? Então, assim, quais seriam os impactos de um possível problema, assim, médio, digamos, né, de médio escopo na região do Mar do Sul da China? Primeiro, para o Brasil em específico, a gente certamente teria um aumento muito grande do preço das nossas exportações para lá. Porque ou a gente precisaria exportar via aérea, que fica quase impossível, né? Porque a tonelagem é muito maior e o preço é muito maior também. Ou então a gente teria que fazer um desvio, tentando usar aqueles outros estreitos, né, que você mostrou, né, que a gente comentou lá no início da fala da nossa entrevista aqui, que provavelmente teria que ser feito ou por cima, lá pelo Estreito de Taiwan, mas que de uma certa forma também passa pelo Mar do Sul da China, né, só que acessaria por cima, ou então por aqueles estreitos menores de baixo, que muitas vezes não cabem um navio de grande calado, né, porque as águas são rasas. Então, isso traria ainda mais gastos para a gente, o que provavelmente nos faria buscar outras opções para exportação, outros países, mas certamente a gente não conseguiria escoar tudo que a gente produz para outros países que não incluem a China. Então, isso certamente traria um prejuízo para a economia brasileira, um prejuízo para o setor agrícola brasileiro também. Então, a gente precisa estar bastante atento ao que acontece na região, porque isso também nos impacta, por mais longe, né, que possa parecer para a nossa realidade. Certo. Bom, a Rússia e China formaram recentemente uma ampla aliança política e econômica. A Rússia é um grande fornecedor de armas à Índia, tanto assim que a Índia não condenou a Rússia na ONU, no caso da invasão da Ucrânia.
Mas a Índia faz parte do Quad e já teve confrontos militares com a China em uma região disputada na linha de fronteira. Além disso, os 3 países fazem parte dos BRICS. Professora, como entender essas alianças cruzadas, os interesses e essas rivalidades? Bom, é a pergunta do século, né? A pergunta do milhão. Realmente, a gente está falando de um sistema que é interdependente, né? Existe toda uma rede, né, que conecta esses estados, e os estados eles vão agir de acordo com os seus interesses, como você comentou, e de acordo também com as suas necessidades, né, escolhendo as suas batalhas, escolhendo os seus aliados. A China e a Índia não votaram a favor ou contra, né? A Rússia eles se abstiveram de votar. Não foi por uma questão apenas de comodismo, mas é uma tradição tanto de China quanto de Índia se absterem em determinadas decisões da Assembleia Geral, então não é algo específico, né, por conta da Rússia, mas, de fato, né, a gente tem a Índia no Quad, a gente tem a Índia no BRICS, a gente tem a Índia enquanto uma grande rival ali da China, né? A gente tem Arunachal Pradesh, que é uma dessas regiões de fronteira onde China e Índia têm, desde 62 até agora, bastante questões, né, que ainda não foram resolvidas, né, de fronteira, inclusive, enfim, que a China não reconhece Arunachal Pradesh como da Índia e vice-versa. Isso traz uma série de problemas entre elas, mas também a relação da China com a Rússia, né, recente, não é tão recente assim, né, a gente pode falar de uma relação sino-soviética, né, lá desde a década de 60, né, que foi interrompida no final da década de 60, mas que é reeditada agora com a República Popular da China e a Rússia. Mas eu preciso dizer, assim, que como eu poderia explicar essas alianças, são alianças por interesses bastante racionais, né? Acho que já passamos da época de alianças serem feitas por paixões, simplesmente, ou por motivos meramente ideológicos. Acho que os motivos ideológicos, eles fazem parte da retórica para justificar os interesses, né? Mas não necessariamente para guiá-los. Seria a forma que eu poderia explicar essas alianças aí talvez tão efêmeras, né? Mas tão particulares. Professor, eu sei que a senhora está com pressa, tem um outro compromisso, então vamos à nossa última pergunta. Você considera que a crise da Ucrânia poderá trazer reflexos no cenário do Indo-Pacífico? Certamente. Acredito que essa guerra traz reflexo para o mundo inteiro, né? Até para a gente aqui no Brasil. Acredito, inclusive, que esse reflexo vai depender muito da posição da China em relação a todo o conflito que está acontecendo, né? Como a China vai lidar com esse conflito e a relação com o Ocidente no que diz respeito à Rússia e Ucrânia, no leste europeu, e isso, obviamente, vai refletir na maneira como a China será vista no sistema internacional, como a moeda chinesa vai ser vista, inclusive, no sistema financeiro internacional, se a Rússia, de fato, continuar fora do SWIFT, e, claro, como que esse conflito vai refletir nas relações de China e Estados Unidos. Certamente mais uma questão aí para a gente colocar nos nossos alfarrábios, né, à frente daquilo que a gente precisa pensar para entender o mundo, as dinâmicas do mundo na política internacional nos próximos meses e nos próximos anos. Então, professora, agradeço por essa super aula e resta ver agora quando haverá calmaria no Mar do Sul da China. Acho que nem tão cedo. O Mar do Sul da China só sai dos noticiários, mas certamente todo dia tem alguma coisa acontecendo por lá. Para a gente é bom e ruim ao mesmo tempo, mas tem sempre algum acontecimento que faz a gente se atualizar mais ainda sobre a região. Tá certo. Então, me despeço da audiência. Professora, muito obrigado novamente. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.